E aí, pessoal, tudo bem? De volta com o Venere Podcast, depois de um meio de temporada, um mid-season das séries americanas, né? A gente teve que... Os compromissos apertaram, mas a gente não vai deixar esse projeto aqui nunca. O programa de hoje, vocês podem ver aí, vai ser sobre esse julgamento do STF, que está mobilizando aí o país, sobre a descriminalização ou não das drogas, da maconha e tudo. Eu vou deixar vocês com o nosso apresentador principal, líder da mesa, Thiago Oliveira, que eu e Gabriel hoje, a gente aqui é mero coadjuvante. A gente só vai tecer comentários pertinentes. Isso. Vai lá. Coadjuvantes nada, né? Vocês são parte fundamentais aqui, vocês trazem parte do conhecimento e do debate, né? Com opiniões divergentes e tudo, mas a gente consegue esclarecer a galera. Então, para começar, né? Primeiro, hoje tem comida. No último episódio eu pedi, né? Nessa roda de conversa, mas não tem a bebida pelo horário. Mas vamos... A gente é gordo, mas quem pede comida é o magro, né? Tá vendo? Então, acho que vai ser legal a gente começar explicando pro pessoal essa questão do STF, do julgamento, né? Como começou esse julgamento, que é uma ação que vem desde 2000 e... Deixa eu dar uma olhada aqui, para eu não me perder. Calma aí. Eu confesso que eu tô perdido. Não, é só pra gente explicar pra galera, mas é uma ação que vem desde 2006, se eu não me engano, promovido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Isso aí. E chegou agora ao ponto do julgamento no STF, né? Tem muito debate, muita polêmica no meio, porque é um tema controverso, né? Mexe com ideologias, com a sociedade, com religião, com várias coisas. E eu acho que a gente pode aqui, no debate, como sugestão, a gente focar na questão constitucional também e ver se o STF, de fato, está invadindo competência ao legislar nisso. Se não, se ele não está legislando, ele só está normatizando, seria a palavra que me escapou agora. Qualquer coisa a gente Estaria fazendo uma análise constitucional. Uma análise constitucional pura e simples da história. E é isso que eu trago para a gente debater. O que vocês acham aí de um primeiro momento da legalização? Primeiro, graças a Deus que o STF está fazendo isso. Eu sou totalmente a favor da liberação das drogas em geral. E não acredito que a gente viva num país que tem esse tipo de mentalidade. Então, alguém tem que salvar a gente. Nesse momento é o STF. Uma vez que a gente vem num país que a questão punitivista penal cresce, né? A gente só aperta cada vez mais. E você tem exemplos de lugares que deram certo e deram errado no mundo, com cerco a traficante e a tráfico, e com afrouxamento e descriminalização. Não conheço de um exemplo que deu errado com a descriminalização, muito pelo contrário. Todos os países que a gente lê, óbvio, a gente não mora lá, a gente não tem essa vivência do local, mas todos os países que a gente estuda, foram casos de sucesso. E a gente vê que a guerra às drogas, né, nos países que efetivamente a combatem, é uma guerra infinita, né? Você Perdido, vai não tem como. A capitalização disso é uma coisa absurda, mas assim, esquece o ponto de vista legal, esquece o ponto de vista. Eu tô falando do ponto de vista do país que eu quero viver. Aqui. Sim. E eu gostaria de poder viver num país que isso, não é porque eu quero usar ou não quero usar, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que é uma briga completamente perdida e que você tem que ter uma outra abordagem. Mas aí é meu ponto de vista. Isso mexe muito com diversas questões, né? Do ser humano mesmo, né? Porque, assim, eu tenho uma visão, vamos botar assim, religiosa minha, né? Uma questão que me diria assim, não tem que se fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu como jurista, eu tenho que entender que a religião não pode se confundir com o Estado. O Estado é laico, né? O Estado não pode ter paixões religiosas para nenhum tipo de religião. Então, eu acredito que... Eu sou a favor também da descriminalização, sou a favor da legalização. Isso também. Né? Porque é importante dizer que hoje o STF não está legalizando, ele estaria descriminalizando ali. Ele estaria falando sobre a constitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei de né? Drogas. Que esse artigo deixa uma brecha também, né? Que é aquele artigo que tem 1 bilhão de verbos, né? Sim. Portar, usar, carregar, levar, falando sobre o uso de entorpecentes, né? Eu acredito que o Estado não é pai de ninguém. Concordo, claramente. Né? O Estado, ele tem que fazer campanhas antidrogas, fazer campanhas de saúde pública,
fazer taxação, até mesmo você tem aí os tributos do pecado, né? Os impostos do pecado que você coloca um imposto maior sobre cigarro, por conta de inibir, né? De diminuir o acesso à população. Aí é perfeito, né? Uma política pública voltada para isso. Agora, hoje, do jeito que está, o Estado enxuga gelo, porque ele não consegue efetivamente combater o tráfico de drogas, né? E o tráfico de drogas é totalmente financiado e bancado pelas drogas. Sim. E se você passa a liberar, não assim, no sentido de oba-oba, é bagunça, não é isso. Você vai ter regras, você vai ter uma Anvisa, de repente, estabelecendo critérios, você tem aí poder público dizendo como vai ser, você tem a tributação em cima desses valores que vão ser aferidos, você vai ter saber quem é que está vendendo, como está vendendo, para quem está vendendo. Para onde vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro. Mas vocês acham que o tráfico de fato vai acabar? Vou dar um exemplo aqui meio a grosso modo. Tênis. Tem os tênis lá das marcas originais e tudo, que você compra num valor bem mais alto, e tem os tênis falsificados, e existe um comércio, um tráfico disso, né, também, e continua. Eu acredito, opinião minha, que vai continuar sendo assim também, porque a droga, no caso o STF está falando só da maconha, né, não inclui outras drogas, né, tá ali maconha específico. Ela, legalizada com imposto, ela vai ficar num valor muito mais alto do que aquela que o traficante vai vender ali, misturado com outras coisas e tudo. Qual é o custo da maconha? Não tem ideia. Exatamente. Porque hoje não existe uma regulação, ninguém sabe. Então, assim, a gente tá opinando numa área que eu entendo que é completamente cinzenta pra gente. Porque na prática, custa 10, custa 20, custa 30. Por quê? Não sabe. Porque quem detém o monopólio bota o preço que quer. Isso também é uma questão que tem que ser sopesada, entendeu? E os números, se você pegar os países que efetivamente descriminalizaram, tiveram redução drástica na concentração do poder do tráfico. Então você pega Portugal, você pega o Uruguai, você tem a Holanda. Esses países todos tiraram muita força do tráfico. Porque o que sustenta... Porque o problema não é o tráfico é um braço da organização criminosa. Na verdade, é uma questão financeira. É uma questão financeira. Mas hoje, mais de 60%, 70% do dinheiro dessas organizações criminosas vem do tráfico. Então você desestrutura efetivamente as organizações. Vão partir para outras áreas. É possível que aconteça. Bandido não vai deixar de ter, infelizmente. O ser humano tende, algumas pessoas tendem a isso. Né? São... bom, não vou entrar nesse mérito, mas assim... o cara vai partir para outra coisa. O cara vai continuar comprando droga, de repente, com o traficante? Vai ser menos. Você vai ter um grupo maior de pessoas fazendo aquilo de forma legalizada. Eu acredito que os próprios criminosos passem a se desinteressar pela atividade. Porque hoje a atividade existe porque é monopólio deles. A partir do momento que ela deixa de ser monopólio, você vai ter isso na farmácia da esquina, na loja da esquina. Não tem por que você arriscar. O preço lá vai ser mais baixo? Volto a dizer, depende, a gente não sabe. Por que tem... Talvez o mercado se estabeleça e o cara que tem mais necessidade, é viciado mesmo, vai ter que pagar no traficante. É uma possibilidade. Eu não sou um profundo conhecedor disso, mas assim, se você parar para analisar, de repente custos com segurança pública, sei lá, fronteira, inspeções de estrada, podem ser transferidos ou até mesmo colocado um foco em outras coisas. Na própria campanha de conscientização, porque... A droga é uma questão de saúde pública, muito mais do que... Ela não tem que ser uma questão de segurança pública, na minha visão. Ela é uma questão de saúde pública. Inclusive, os defensores dizem, né, inclusive o ministro de Direitos Humanos fala sobre isso, que é para ser visto como uma questão de saúde pública. Mas também, em contraponto a isso, tem outras correntes que falam que não, que você tem que juntar o criminal com a saúde pública. Porque o usuário, por exemplo, tem a Cracolândia lá em São Paulo, né? Eles cometem pequenos furtos ali em volta para sustentarem o vício. Então não daria para considerar só de uma situação ou de outra. A Cracolândia é a prova da derrota da segurança pública. Sim, exatamente. E da derrota dessa política. Porque se é proibido e existe um lugar onde as pessoas compram e consumem drogas livremente, a política já deu errado. Eu não sou do coitadismo. Nem eu. E também não sou, dane-se os direitos humanos. Eu acho que a gente tem que chegar no meio termo aí. Tá? Eu não sou nenhum dos dois extremos. Para mim, qualquer extremo é completamente equivocado. Não chega a lugar nenhum, né? Não chega a lugar nenhum.
Mas você tem que parar pra analisar, cara, que você tem aí cadeias abarrotadas de gente que às vezes o cara precisava ir pra cadeia porque tá usando uma droga, porque tá... O cara precisa, como o Lucas falou, de repente de um apoio, o cara precisa da ajuda pra sair daquele vício. O cara que usa de forma, vamos botar assim... aí eu já não sou médico para poder dizer com relação a vício e tal, mas você vê diversas pessoas que estão na sociedade e que são que trabalham, que estudam e que se utilizam de forma ilegal da maconha. E aí, cara, essa pessoa ela tem que ir para cadeia, a outra pessoa que usa também... Cara, o cara que bebe, pô. O cara exatamente, vai chegar nisso. Ele causa talvez um dano até maior. E o álcool é liberado. O cara vai usar... exatamente. O álcool você pode usar de forma recreativa aí. Indiscriminadamente. Aí nego pega o carro, mata. Então, eu acho que essas coisas tinham que ser sopesadas. Você tem aí um abarroamento do setor das cadeias. Você tem aí o dinheiro que o Estado gasta para criminalizar um usuário de droga. E a gente vê que é ineficiente. Tem uma estatística que comprova, e eu não tenho esse número de cabeça, mas eu sei que é mais de 50% e bem mais, eu não tenho esse número certo, da população carcerária do Brasil hoje é por causa de droga. Tá? E aí você envolve tudo, desde o traficante até o usuário. Cara, a cadeia não ressocializa ninguém. Não. Mas assim, o usuário hoje, mesmo não estando descriminalizado, ele não vai preso, né? Você assina lá Isso é muito relativo, né, Thiago? Porque, assim, você pode ser considerado usuário ou não. Sim, porque a lei deixa brecha. E essa legislação e esse julgamento do Supremo visa e aí, também... vou te dar um exemplo. A gente tá num país que é tudo ilegal. Aí o cara tem que recorrer a um traficante para poder ter a droga que ele quer consumir. O cara vai fazer 10 viagens pro morro ou pra boca de fumo ou vai comprar uma vez só? Pro mês inteiro. Aí quando ele compra uma vez só pro mês inteiro, ele não é mais usuário, ele é traficante, por causa da quantidade. Então, assim, são questões que têm que ser analisadas. Qual é o mal que esse cara tá fazendo na sociedade? Ele tá sustentando o tráfico? Tá bom, tira o dinheiro do tráfico. Tira o dinheiro do tráfico, exatamente. Pra mim uma questão tão clara e tão óbvia que eu não consigo entender quem ainda defende o outro ponto de vista, sinceramente. Mas, perfeito, respeito. Tem questões religiosas, questões culturais, ok. Mas do ponto de vista social, eu acho lamentável. E aí voltando aqui, né, dentro desse assunto das opiniões aqui, legalizando ou não, a gente tem a questão do direito fundamental, né? Tem correntes também que dizem que é um direito fundamental do indivíduo você fazer o que quiser com o seu corpo, é o livre-arbítrio, né? E contraponto disso, contra-argumentando, diz que você faz o que você quiser com o seu corpo, mas chega um ponto do vício do dependente químico que começa a prejudicar terceiros. E aí você tem que ter uma intervenção, porque a pessoa perde a capacidade cognitiva, né? Perfeito. E a experiência pessoal aqui, caso de família, eu tive parentes, né, viciados, e que você tenta fazer tudo, dá todas as oportunidades, tenta inclusive internar em clínica, a pessoa foge, não fica, e dá todos os trabalhos e realmente perde a capacidade de discernimento, né? Por isso eu acho que não pode ser radical também, né? Sim. Não só questão de saúde e nem só questão penal. Você tem que chegar... Aí você faz uma intervenção. Aí o Estado vai intervir de saúde, de alguma forma, para tentar agora... a gente tem que trazer esse usuário de volta à sociedade. Beleza. O que vai funcionar? A cadeia ou uma ação de saúde, uma internação de... um auxílio de saúde ali para tentar o cara sair do vício? Se o cara for pra cadeia... Ele não vai deixar de consumir droga na cadeia. E assim, o pior, você conhece várias histórias de gente que vai pra cadeia e fica pior. Muito pior. Aí vira assim, bandido de verdade e tal. E a gente entra em outra questão aqui, mais uma vez, eu não sou um especialista em segurança pública, eu falo de opinião, né? É o que eu acho, mas não sou especialista na área. A gente vai entrar em outro assunto, que é a capacidade. O Brasil prende muito, mas prende mal, porque você não tem um controle. Você só joga lá dentro do presídio e não é feito nada, nenhuma medida concreta. O sistema prisional brasileiro é vergonhoso. Né? É vergonhoso. E aí, às vezes, sim, você levar um usuário lá para dentro, ele pode sair formado em outros crimes diversos, né? É o que acontece. Entendeu? Então, eu não sei se seria, em vez de ser o liberou geral, e aí opinião minha,
você dá algumas medidas para ele, para obrigar ele a se cuidar, a se educar. Eu acho que você fazer esse tipo de coisa, quando chega no ponto que você falou. Olha, o cara tá num ponto que ele é um rei, ele tá toda hora, por ele estar sob efeito de drogas, ou para tentar financiar o vício, ele tá cometendo delitos. Isso é uma outra questão. Agora, o cara ser criminalizado pelo simples uso, é o que eu falo, é a briga do álcool. Por que o álcool é permitido, se ele tem um efeito talvez até mais nocivo do ponto de vista psicotrópico, vamos dizer assim, do que a maconha, entendeu? E hoje o álcool não só é permitido, como é incentivado. As empresas de cerveja são as maiores patrocinadoras de eventos no país, patrocinam futebol, patrocinam tudo. Então, esses dois pesos, duas medidas é que não fazem sentido, no meu ponto de vista. E a gente vê quantas famílias destruídas pelo alcoolismo. Também. O alcoolismo, ele pode acabar numa intervenção de saúde, como acontece. Então, assim, eu acho que o tratamento tem que ser igual. A pessoa tem que ter a escolha dela. Eu quero consumir álcool, o problema é meu. Eu quero consumir maconha, o problema é meu. O Estado não tem que... Agora, se o meu consumo de álcool, o meu consumo de droga atrapalha outras pessoas na sociedade, eu concordo. Tem que haver uma previsão para intervenção. E a intervenção não é do ponto de vista da droga, é nas outras coisas que ela faz, entendeu? E os desdobramentos que são apontados já são criminalizados. Se o cara roubar por causa daquilo, ele vai ser preso por roubo. Óbvio. Ele vai ser preso por furto, ele vai ser preso pelo homicídio. Já está no Código Penal. Já tem a pena para aquilo ali. Entendeu? Você tá, sei lá, eu acho que a gente precisa evoluir muito como sociedade. Sim. Então, assim, existe uma discussão se a sociedade brasileira estaria pronta para isso. Mas eu acho que hoje a questão é mais a religiosa, da influência da religião na sociedade e no Congresso, do que propriamente dita uma questão da sociedade aceitar essa questão por um todo. Porque bancadas religiosas também não representam a maioria da população. Eles representam o interesse dessas bancadas religiosas. Entendi. E aí, pegando um gancho que você falou no começo e o que você está falando agora, vamos passar para uma questão mais constitucional da coisa ali, do julgamento do STF em si, deixando um pouco de lado a questão da maconha, a gente parte para a questão constitucional. Você no começo falou assim, graças a Deus o STF, porque o Congresso não está fazendo, o STF faz. E você falou da questão religiosa, uma vontade mais da sociedade. O Congresso representa a vontade do povo, né, da sociedade. Então, jogando pimenta aqui para vocês debaterem, se o Congresso representa a vontade do povo e o povo tem uma maior intolerância às drogas, não querem, né, a legalização, não teria que ser respeitado e o STF não intervir nessa questão? Assim, na minha opinião, não existe uma intervenção. Foi levada à apreciação do STF a constitucionalidade ou não de um determinado artigo. E aí, acredito que o STF tem que fazer uma análise constitucional daquilo. Segundo a nossa Constituição, que é uma Constituição que foi considerada por muitos uma Constituição muito avançada, muito vanguardista, é possível o entendimento, a adequação com essa constitucionalidade do artigo 28? Não é. Essa é a análise do Supremo. Se vai ser crime ou não vai ser crime no sentido da legislação apontada, aí é com o Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional pode legislar de outra forma. Ele pode fazer ainda outras que seja medidas. na contramão dos países desenvolvidos do mundo. Mas aí assim, ainda que seja na contramão, ele representa uma parcela, a população. E a maioria da população é contra, então, se a gente está numa democracia, né, ele está ali... Porque isso foge um pouco da democracia, né? A gente acaba, assim... Eu enxergo, aí a opinião de novo, a gente está vivendo um caminho muito perigoso no Brasil. O Brasil hoje elege bancadas religiosas, claramente, que não necessariamente são interesses... pelo voto é o interesse da maioria, mas não necessariamente, porque muita gente... Existe tem que ter muito cuidado para falar isso, mas existe um componente de determinadas religiões que é a ignorância. E isso é fato. E que se utilizam da ignorância das pessoas para implantar determinados dogmas que acabam facilitando que essas pessoas sejam conduzidas como um verdadeiro rebanho para favorecer pessoas específicas. Sim, a gente sabe como é que funciona. Então eu acho que esse é um caminho perigoso.
Porque hoje a gente não está discutindo maioria ou não, a gente está discutindo conceitos religiosos que estão chegando no Supremo. A verdade é essa. Na verdade, conceitos religiosos de religiões que estão se massificando. Agora, você vai dizer, pô, a gente tem que respeitar a maioria. Tudo bem, vamos pro Oriente Médio. A maioria lá é islâmico, é radical, vamos dizer, tá? Eu não conheço a geografia, a geopolítica de cada país, mas vamos pegar grosso modo como a gente sempre enxergou. A maioria lá é radical. Pô, legal, então por que todo mundo acha legal apedrejar os outros, a gente vai fazer? Cara, existem conceitos que estão acima disso. Tá? Então, assim, eu acho que a democracia não pode cair nessa armadilha de considerar certas coisas democráticas. Tá? Então, assim, essa é a minha visão. Eu entendo que são conceitos que têm que ser mais apurados e mais debatidos. Mas eu não consigo encarar isso como uma vontade do povo, por simplesmente. Eu acho que assim, o grande problema é a abstração, né? Tipo, o que cada um entende ou interpreta disso. Porque assim, a humanidade já experimentou a lei pela lei, né? Vamos botar assim, né? A análise fria de que, se tá na norma, tá valendo, né? Que justificou diversos regimes, né? Totalitários, a gente justifica aí até mesmo peço perdão, até mesmo né, o nazismo e tal. E existem questões transconstitucionais, eu concordo com o Lucas. Tem algo que se sobrepõe à própria Constituição como direitos fundamentais assim, do planeta, assim, são coisas do ser humano. É algo que é intrínseco à natureza humana e que a gente não pode deixar passar, né? Uma violência contra uma mulher, e outras questões, vamos botar aí, tipo, os direitos fundamentais daquela pessoa, né? Liberdade, vida. Porque se a gente for por essa ótica e amanhã um grupo religioso ou um grupo social decidir que bater em mulher não é só não é crime, é um direito, vai todo mundo descer a porrada em mulher? A lógica é a mesma. Então, assim, não é porque não necessariamente porque é uma maioria que é alguma coisa que essa coisa é correta. E isso tem que ter, algum meio de controle tem que existir. E aí, assim, não é religião, cultura ou qualquer outra coisa que pode implantar isso. Eu acho que tem certas coisas que têm que ser defendidas e ponto. Ponto. Então, não, mas a religião entende que, ou então, o entendimento daquele grupo de... Cara, tem determinadas coisas que ultrapassam. Agora, o que cada religião pensa, prega, são suas idiosincrasias, da religião, e todas têm que ser respeitadas sempre. Até porque, todas. Quando você dá voz a um grupo de maioria, você está subjugando outros grupos religiosos. Por quê? Talvez Tem grupos religiosos que não pensam... Que não acreditam dessa forma, mas que nunca vai conseguir implementar esses conceitos, os seus dogmas, como numa democracia, pelo simples fato de ter menos seguidores. Então, assim, o Estado não pode se misturar com isso. E nem se contaminar pelos dogmas. O Estado tem que seguir, tá lá, são os princípios constitucionais que tem que reger o que a gente vai fazer ou não, entendeu? E aí sim, mudamos a Constituição e tal, isso é outra coisa. Mas hoje, eu não vejo como a gente... Eu não consigo enxergar como democracia. A gente está falando da questão da maconha, mas a gente também tem outro debate que está acontecendo aí. Do aborto. Do aborto, dos jogos. Sim. Cara, jogos de aposta. E os jogos desses 3 aí que vocês citaram, os jogos são... o que já está em via de ser aprovado, né? Porque já passou na CCJ do Senado. Então agora... A questão do aborto, ela é praticamente conduzida com religião. Sim. Os grupos contrários, em sua grande maioria, usam argumentos religiosos e não argumentos legais, constitucionais. Tem ateus que são contra? Tem. Eu acho que isso é uma questão... sua, de como você encara as coisas. Mas essa é que é a questão. Mas deveria ser assim com tudo. A questão é sua. Então, assim, a mulher que está submetida àquela situação, e aí, assim, eu tenho uma visão minha, sim, que aí eu acho que não cabe, porque seria uma religião, seria uma opinião impregnada de religiosidade, impregnada do meu conceito de vida, cristão e tal, que seria contra. Mas eu sou contra o aborto. E eu não sou mulher. Eu não passei por uma situação de estupro, de qualquer outra coisa nesse sentido, sabe? Eu sou eu.
Se eu tivesse numa situação de uma pessoa, de um ente querido, de uma esposa de alguém que tivesse passado por uma situação dessa e que me pedisse opinião, a gente conversaria sobre e eu sempre respeitaria a opinião dela. Ponto. Agora, eu não posso impor o que eu penso e o que eu acho para todo mundo. Isso é o que eu penso e o que eu acho. Impregnado de tudo que eu vivi e da minha religião também. Perfeito. Mas não dá pra botar pra todo mundo. Eu acho que esse tema aí dá de um programa só pra ele, né? É, Porque sim. o aborto- Vamos voltar pra... Vamos voltar. Não, é porque que eu tava trazendo. Você tem a questão dos jogos Sim. também sendo uma questão religiosa, sendo colocada em cima da questão da moralidade, mas com viés... Mas a questão dos jogos... um viés religioso. Eu acho que mais do que religioso, porque eu andei estudando sobre a questão dos jogos, né? Fiquei curioso a título... Tava no noticiário agora, eu acho que mais do que religioso, eles estão pegando a questão de saúde também, como é com as drogas, né? Porque você causa vício com o jogo, causa dependência Cara, financeira. mas o Estado não tem que ser etc. pai de ninguém, cara. Sim. O Estado tem que dar condições para que você dignamente sobreviva, não é nem sobreviva, é E viva. dos jogos, por exemplo, vamos citar o jogo do bicho aqui, né? Que não Ele é legal, né? É contravenção, né? E todo mundo sabe que num bairro assim tem uma banquinha de jogo do bicho que tem ali seu apontador e vai jogar. Eu lembro de uma entrevista... Todo mundo joga bet, pô. joga é bet. E só porque elas estão com sedes em outros países, né? Sim, Não. sim. Eu lembro de uma entrevista do Zeca Pagodinho no programa do Jô, que o Jô perguntou pra ele sobre o jogo do bicho, se ele se sentia confortável jogando, sabendo que era ilegal. E o Zeca falou assim, mas é ilegal? Principalmente a gente aqui no estado do Rio, isso está tão enraizado na cultura, né? Teve aquele documentário lá do Globoplay, né? Que é Vale o Escrito, e mostra muito bem isso, né? E aí entra numa... Eu acho que os jogos ficam numa questão muito semelhante à das drogas, né? Então, mas eu acho que a argumentação também tem que ser a mesma. Qual é o papel do Estado? O que a gente espera de um governo? O que a gente espera de uma sociedade? Cara, eu entendo que eu defendo a mínima intervenção. Agora, o Estado tem que prover o bem-estar social. O prover o bem-estar social não é impedir que você faça escolhas. E que as escolhas dele são as certas e as suas são erradas. Que é isso que ele quer te impor. Olha, não jogue porque eu entendo que jogar é ruim. Não, cara. Joga, faz. Se isso te causar um problema, eu vou fazer campanhas disso, eu vou tentar te ajudar dessa forma. Seu problema não prejudicando terceiros, né? É óbvio, porque assim, a droga hoje na prática, ela é liberada. A verdade é essa. Você vai em Ipanema na praia ali. Qualquer um hoje tem acesso à droga. Então, é tapar o sol com a peneira. É você criar situações em que pessoas talvez menos favorecidas, que estão no lugar errado na hora errada, vão ser presas por conta disso. Mas efetivamente já acontece, já é liberado. E aí... Como o jogo é liberado. Voltando à questão lá das drogas específico, são 2 pontos principais aqui. Se o porte de droga vai ser considerado um ilícito administrativo ou penal. E aí que entra a maior polêmica, que é a da descriminalização. Porque com isso você está descriminalizando, se você torna ele um ilícito administrativo, né? E aí também não fica definido que setor da administração vai cuidar disso, quem julga um ilícito administrativo. Isso eu acho complexo, porque aí sim, nesse ponto, eu acho que o STF está usurpando o poder do legislativo, porque está legislando e não é função do STF legislar. E o outro ponto é se é possível fixar uma quantidade de drogas para diferenciar o usuário de traficante. Isso eu acho que está no direito do STF, porque a lei, quando fala lei de drogas, não diz qual é a quantidade, deixa a critério do judiciário. Então, está no direito. E eu queria ver o que vocês acham nesses 2 pontos. O STF está legislando, não está? Você acha que é válido nos 2 temas ele decidir sobre isso? Eu entendo que ele está fazendo uma avaliação constitucional daquela questão. Eu não entendo que ele tá inovando, que ele está fazendo alguma coisa. Ele foi submetido a uma questão e ele está simplesmente fazendo juízo se aquela questão encaixa na Constituição. É a mesma coisa da PEC que eles estão tramitando agora. Que até parece que deu uma... É a PEC das drogas. Que deu uma... Que é a 45 de 2023. Que era para dizer claramente que, na verdade, foi uma PEC colocada para tentar contrapor o STF. Para contrapor. E ela criminaliza, né? Tudo é crime. Só que, olha que interessante, ela criminaliza tudo e ela não estipula a quantidade para se é traficante ou usuário. Então, você vai continuar com essa questão. Já que está fazendo uma PEC, que seja feito, então, agora, deixando dentro com a dos marra. princípios constitucionais, uma PEC dessa é cabível? Talvez não. Talvez o STF vá barrar essa PEC.
em algum momento. Por quê? Tem o livre-arbítrio, tem os seus princípios da individualidade da pessoa, das suas escolhas. Eu acredito que o STF ele pode se manifestar ali e falar sobre a constitucionalidade ou não do usuário ser considerado ali como um ilícito penal, né? Uma vez que o direito penal ele é a última ratio, né? Aquela coisa, é a última medida, você tem outras medidas. Agora, pormenorizar determinadas questões, eu acho que ele acaba invadindo, tá, a atribuição do poder legislativo, do Congresso Nacional. Porque a gente sabe que muita coisa é levada ao Poder Judiciário para poder ser debatido, né? Mas, por quê? Às vezes por ausência de informações, uma norma penal em branco aí, né, que você não tem, uma norma que precisa de complementação para dizer o que seria o usuário, até quanto do porte, agora é traficante. Se você deixa isso de forma mais precisa, mais clara, você não demanda do Poder Judiciário para dizer o que é e o que não é, né? Agora, eu acho que às vezes o Supremo Tribunal, ele acaba metendo os pés pelas mãos e invadindo, sim, a prerrogativa dizendo que ele não faça. do Congresso. Eu concordo que eu sou a favor da descriminalização, mas eu acho que ele entrar em determinados detalhes para além da constitucionalidade ou não, ele está invadindo, inclusive, sim. Eu acho pior ele fixar uma quantidade do que efetivamente ele dizer se aquilo cabe ou não cabe na nossa Constituição. Fixar uma quantidade é competência do legislador, pô. Ele que tem que dizer o que é e o que não é. Agora, o STF vai fazer a análise de quê? Isso aqui não cabe na nossa Constituição, isso aqui cabe na nossa Constituição. Uma das justificativas para não ser fixado pelo Legislativo, e eu estava pesquisando ontem, né, lendo tudo isso, para não ser fixado pelo Legislativo, é assim, porque vai muito da hora. Porque se eu tô com um baseado de maconha, umzinho, mas eu tô passando para vender para você, isso já seria tráfico, então você não poderia dizer que eu tô sendo porque, usuário. na verdade... Então, eles deixam para ser cada caso um caso, né, ali no momento. Tudo isso por trás de um discurso de moralidade também, cara. O que acontece? Por que eles não querem dizer que abaixo de 40 gramas é o usuário e não é traficante? Porque a partir daí os traficantes todos vão andar com menos de 40 gramas. Ponto. Sim. Então, assim, sai o objeto subjetivo e fica uma questão objetiva. Então, eles não querem deixar a objetividade contra eles. E eles, quando eu falo, é a sociedade, sim, nessa discussão. Tá? E favoreceria de certa forma. Mas a questão central, pra mim, acaba com o tráfico, porra. Acaba com o tráfico e acaba com essas situações. Você resolve isso. Exatamente. O cara foi pego com 1 quilo. Cadê a nota fiscal? Acabou, pô. Cadê? Pô, tu resolve de outra forma. Tu vai apreender a mercadoria porque não tem a nota fiscal, porque, sei lá, vai encontrar ali um crime tributário, né? Al Capone foi preso por causa de imposto de renda. Irmão, tu arranja outra coisa. Agora, você resolve o problema. O problema do Brasil é esse, a gente não resolve as coisas. A gente fica inventando coisa para costurar. Vamos fazer um retalho aqui. Você vai burocratizando mais. E você cria um excesso de leite que não chega a um lugar exatamente. Nenhum, entendeu? A gente tem um exemplo da... O brasileiro adora um paliativo. A gente tem um exemplo da lei seca nos Estados Unidos, lá no começo do século passado. Ficou proibido, se não me engano, 12 ou 15 anos. Onde Al Capone fez muito dinheiro, né? De 12 a 15 anos. E foi preso por causa do imposto de renda. Foi proibido. Pessoas começaram a tomar esse mercado, a ganhar fortunas ilegalmente, e o álcool não deixou de ser consumido. As coisas continuaram acontecendo. A certo ponto que os legisladores olharam e falaram, cara, não dá mais. Vamos ter que permitir, porque a gente perdeu essa guerra. Então, assim, tem que ter um olhar... Sinceramente, o Brasil perdeu. Não adianta, a política que a gente vem vivendo desde que eu nasci, de combate às drogas, é completamente ineficaz. Até hoje, a gente só vê a influência do tráfico e a influência dos grupos criminosos aumentando. Sim, eu tava... Então, você vai culpar o cara que fuma maconha, o cara que usa cocaína? A culpa não é deles, cara. Se você vai no Rio, as comunidades têm barricada, a polícia não entra. Poder paralelo. É um poder paralelo. Por quê? Total. Você tem história aí de traficante bancando faculdade de direito para o cara, para advogar pro tráfego. Você tem cara bancando candidatura de vereador, político, deputado, não sei o quê.
pra poder ter influência lá dentro. Caramba! Mas sabe por que eles têm esse dinheiro? Porque existe o tráfico. E sem o poder financeiro, eles jamais poderiam financiar essas coisas. Então hoje eles têm armas porque existe o tráfico. Eles financiam profissionais porque existe o tráfico. Eles financiam políticos porque existe o tráfico. Se você cortar o tráfico, é asfixiar financeiramente eles. Mas aí também, assim, o bandido não vai deixar de ser bandido. Eu acho que ele vai arrumar outra fonte de renda e você vai continuar tendo um problema de criminalidade. Mas será que vai ser uma fonte de renda tão abundante? Mas se eu tenho o dinheiro que eu tô gastando para prevenir uma coisa que não vai dar certo, que não é isso, eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar em outra coisa. Eu vou sufocar essa ação criminosa de outra forma. O roubo de carga, qualquer outra coisa. Você vai em cima dos caras para resolver isso. Entendeu? O dinheiro que eu gasto hoje para impedir que as pessoas usem a maconha pode ser utilizado para realmente acabar com o tráfico. Porque junto com a perda de recursos e outras coisas, você vai estar sufocando o cara. Você vai estar fazendo outras medidas para sufocar o cara. Porque se você pegar aqui no estado do Rio hoje, isso são dados, eu só não tenho como passar aqui agora, mas o roubo de carga é muito grande, né? Sim, você vê que tem tem seguradoras que não fazem seguro para transportadoras que venham aqui para o estado, porque o roubo de carga é gigante, né? A gente vê em televisão isso tudo. Você rouba um caminhão na Washington Luiz, Avenida Brasil, e leva para dentro da favela e distribui lá, né? Essa semana, hoje é sexta, né? A gente está gravando numa sexta, eu acho que foi quarta. Minha avó estava vendo um programa desses policialísticos lá. E a notícia era que um traficante lá, o chefe do Complexo do Alemão ou da Maré, agora eu não lembro exato, autorizou o roubo de carga e tudo para poder promover uma festa na comunidade no final de semana. Então, o absurdo que a gente está no nível de violência no Brasil, né? Mas isso também é tema para outro programa, porque rende demais, né? Assim, aí você pega a polícia, que deveria estar muito melhor equipada, a polícia que deveria estar muito melhor remunerada. Os caras estão aí numa briga injusta. Sim, É injusto com os policiais, é injusto com os delegados. São pessoas que merecem todo o nosso respeito, porque estão botando a cara lá. E cadê? São a linha de frente, né? Exatamente. E aí você poderia estar investindo aí em outras coisas. Qualificação, armamento, remuneração, que é um grupo de pessoas que merece isso. E puxando na questão do radicalismo que a gente estava falando mais cedo, tem uma corrente que criminaliza a polícia, né? Sim. É complexo isso também. Porque, assim, esse é um braço do Estado. Tem mais policiais ruins, né? Como toda profissão. Mas elas não... Você quer café? Mas não pode ser criminalizado. Não, pelo contrário. Eles têm que ser exaltados. Policiais, bombeiros e forças de segurança são pessoas que estão aí recebendo uma minharia, uma miséria. Em especial a PM. Né? Do nosso Estado, né? Exatamente. Para colocar o quê? Para colocar a vida em risco. Para estar lá, não pode fazer tal coisa. O cara bota a vida em risco. E ainda qualquer coisa ele está respondendo, tá sendo criminalizado. Esse discurso de falar mal da segurança pública, ele é muito cômodo para quem está contra a segurança pública. É muito cômodo, tenho uma né? visão muito... Olha só, você tem que me fiscalizar, coibir que eu faço coisa errada. Aí eu criminalizo você. E aí todo mundo bate palma pela criminalização de quem fiscaliza. Que é isso? E eu tenho uma visão que eu acho que as leis de segurança pública e tudo, elas têm que ser endurecidas. Eu tenho essa visão. Eu sou a favor, por exemplo, que dá tema para outro debate também, da gente reduzir a maioridade penal. Eu acho que com 16 anos ali, ou então eu vi outro dia que é a relativa, dependendo do crime que que o menor pratique ali, o ato infracional que ele pratique, você enquadra ele. Mas eu acho que acompanhado disso, desse endurecimento, tem que vir um projeto de ressocialização dele depois, porque não adianta só jogar no presídio e ficar lá. Não resolve nada. Né? O sistema penitenciário brasileiro, na minha opinião, tem que mudar totalmente. E outra coisa, eu sou a favor. Eu sei que isso aí pode ser até inconstitucional no momento, acho que é algo que poderia ser revisto. Mas... de privatização de unidades prisionais. Eu também sou muito a favor. E colocar o cara para trabalhar. Porque o cara, você vai ressocializar o cara como? Você vai ensinar uma profissão pro cara. Não é ele ficar lá dentro só à toa. Exatamente. Aí o cara sai dali sabendo o que ele vai fazer, sabendo como é que ele vai atuar, com uma carteira de trabalho, já tendo trabalhado, feito recurso. Porque você tá ali, ao invés de sustentar o cara que fez o errado, ele tá trabalhando, tá se sustentando, tá de repente mandando dinheiro para sustentar a família dele. E aí, cara, assim você está ressocializando. Você está mostrando que aquela pessoa tem condições de participar da sociedade. Hoje no Brasil é tão absurdo
você vê quanto o Estado está de joelho para as associações criminosas e tudo, que você separa bandido por os presídios, né? Você é de uma determinada facção, você vai para um presídio, porque não pode botar que o Estado não consegue garantir a integridade do preso dentro de uma unidade prisional. Então, é a falência do sistema. É a falência do prisional. sistema, entendeu? São coisas que vão além, né? E a gente tem aqui no Estado uma decisão de um ministro do STF, agora eu não me recordo qual, monocrática dentro de uma ADI, proibindo operações policiais nas favelas, né? Nas comunidades ali, você não pode entrar sem justificativa. Só que, ao meu ver, isso gerou um bunker nas favelas, né? Porque eles ficam muito mais seguros ali dentro, sabe que a polícia não vai entrar mais a qualquer momento. E aí aparecem aquelas barricadas do tráfico que a gente vê. Essa visão pra mim é completamente absurda. Eu também acho. Absurdo. Que é mais uma vez o STF entrando onde não era. Teve semana passada uma operação no complexo lá que mataram 2 agentes do BOPE, e o BOPE foi. E depois o ministro Alexandre de Moraes mesmo pediu justificativo o porquê daquela operação naquele momento e tudo. Então a gente acaba ficando refém sem ver uma saída, né? Você está criminalizando quem está combatendo o crime, Sim. quem está defendendo a população. Como é que o policial não pode entrar para fazer... Isso é segurança pública, isso é política pública. Né? Então, assim, o STF para mim, ele perde a mão. Ele perde a mão, eu também acho que perde a mão. Tem muitas decisões válidas, né? É um órgão muito importante pra gente, né? Mas eu acho que ele tinha que dar uma equilibrada aí. Eu acho que o nosso papo foi isso, né? É isso. Eu trouxe para vocês, eu vou pedir o Felipe para colocar, para a gente encerrar, já que a gente estava nesse tema, uma decisão judicial engraçada. Felipe, você consegue colocar aí? Olha aí, que você consegue ampliar um pouquinho? Lê aí, Gabriel, pra gente. Em Aquiraz, pertinho de Fortaleza, Tacilita Bernarda começou a construir um anexo em seu cabaré. E a igreja neopentecostal fez uma forte campanha contra a construção com orações contínuas. Uma semana antes da inauguração, um raio incendiou o cabaré. A pessoa, que tem um nome muito complicado, processou a igreja e o pastor, responsabilizando-os pela intervenção divina que destruiu a obra. A igreja alegou que não houve prova da intervenção divina a partir das orações. Comentário do juiz na audiência de abertura. Pelo que eu li até agora, temos de um lado um proprietário de um prostíbulo que acredita firmemente no poder das orações e do outro lado uma igreja inteira que afirma que as orações não valem nada. Esse é o nosso Brasil. Né? Bom, muito bom. Semana que vem tem mais, né? Com certeza. Agora vamos direto, né? Muito obrigado aí. A gente volta com mais convidados a partir de semana que vem. Grande abraço. Tchau, gente. Um abraço.